Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos 4 cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Muito bom dia, amigos internautas. Estamos começando neste dia 5 de janeiro de 2020. A edição de número 1012 do Navegar é Preciso, exclusivamente pela live no Facebook, facebook.com/Grupo Lusanet. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Lá você encontra o link para assistir a nossa live. Em São Paulo são 10 horas e 8 minutos, em Lisboa 13 horas e 8 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses. Além de fazermos uma visita até o Conselho da Vidigueira. E, é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso @gmail.com.br. Repetindo, programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, notícias Lusanet. Mais uma vez, nosso muito bom dia a todos os internautas ligadinhos aqui no Navegar é Preciso, exclusivamente na live do Facebook, facebook.com/Grupo Lusanet. Bom dia, Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço. Bom dia a todos os internautas acompanhando o Navegar é Preciso aqui pelo Facebook e YouTube. E vamos lá de notícias do Zanetti, na bela São Paulo, 10 horas e 10 minutos. Em Lisboa, 13 horas e 10 minutos. PJ investiga mulheres perigosas de jihadistas portugueses. É a investigação da Polícia Judiciária, a PJ, aos 8 portugueses suspeitos de terrorismo no serviço do autodenominado Estado Islâmico, revelou também que pelo menos 4 das suas mulheres são perigosas e podem constituir uma ameaça à segurança pública. A Polícia Judiciária considera que foram recolhidas provas suficientes que demonstram a participação consciente dessas mulheres nas atividades terroristas do califado. A PJ decidiu, então, juntamente com o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, abrir um inquérito criminal para investigar estas suspeitas. Em dezembro último, o Departamento Central acusou a 3 irmãos, Costa, Celso, Edgar e Rômulo, Nero Saraiva, Fábio Poças, Sandro Marques e os irmãos Sândio e Cassino Turé, todos de nacionalidade portuguesa, pelos crimes de adesão e apoio à organização terrorista, recrutando para terrorismo internacional e financiamento do terrorismo. Segundo o relatório da Polícia Judiciária, que faz parte do processo e descreve toda a investigação aos jihadistas portugueses, existem indicadores de relevo que inevitavelmente concorrem para a percepção do risco elevado que estas pessoas representam para a segurança pública,
não só por o eventual envolvimento em atos violentos, mas também no papel que poderão ter no domínio das atividades de apoio logístico, de radicalização e de recrutamento de outras pessoas para a causa terrorista. Conclui a PJ que não restam dúvidas de que estas mulheres, que defendem valores radicais islâmicos, como os restantes suspeitos, abraçaram convictamente a causa jihadista dos maridos, tudo apontando para sua efetiva adesão aos grupos terroristas fundamentalistas islâmicos em que militavam os seus companheiros na Síria. Navegar é preciso. Portugueses querem comprar casa, e é em 2020 que vão conseguir? É ano novo, casas novas, de preferência para a classe média. Apesar de inebriado com os recordes dos últimos 2 anos, o mercado imobiliário entrou em 2020 com uma lista extensa de resoluções para os próximos 12 meses. Mais habitação fora dos centros, impostos mais baixos e leis menos voláteis são alguns dos desejos. Só assim, aponta Hugo Santos Ferreira, será possível criar em Portugal um mercado com casas que os portugueses possam pagar. O vice-presidente executivo da Associação Portuguesa dos Promotores e Investidores Imobiliários está otimista para 2020, mas alerta que, em Lisboa e no Porto, já se começou a notar um declínio do investimento que poderá ser mais notório no novo ano. As principais consultoras de imobiliário não acreditam que 2020 fique marcado por uma descida dos preços, mas apontam para uma estabilização dos valores do metro quadrado, que em 2019 escalaram para números nunca vistos. No segundo semestre, os anúncios publicados no portal Imovirtual registraram um preço médio de 325 mil euros. Na JLL, o valor médio das vendas no ano que passou foi de 730 mil euros. As expectativas são boas. Continuamos a sentir vontade por parte dos investidores e temos notado muito interesse na construção nova para a classe média, fora dos centros urbanos, o que vem comotar a grande lacuna de falta de habitação neste segmento, destacou Hugo Santos Ferreira. Navegar é preciso. Em São Paulo, 10 horas e 15 minutos. No Porto, 13 horas 15 minutos. Portugal ainda sem medidas para combater a erosão costeira. Vagas de calor, seca, desertificação, incêndios florestais, perda de biodiversidade, destruição de ecossistemas, aumento do nível do mar, menos comida, menos água, propagação de doenças, migrações em massa, conflitos e guerras, acidificação dos oceanos, aumento da atividade vulcânica, tsunamis. Estas são apenas algumas das principais consequências do aquecimento global que começam a ser visíveis em todo o globo. A reunião da ONU sobre o clima, a COP25, terminou com um apelo, um aumento da ambição dos compromissos. Um estudo apresentado por uma equipe da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa diagnosticou que Portugal é um dos países mais vulneráveis à subida do nível médio do mar. Segundo a aplicação Cartografia de Risco Costeiro associada à subida do nível do mar como consequência das alterações climáticas, criada pela mesma equipe sob coordenação de Carlos Antunes, 146 mil pessoas que vivem na faixa de risco em 11 concelhos e distritos de Portugal continental podem ficar numa situação vulnerável já em 2050, perante uma subida média de 1 metro do nível do mar. E nas projeções para 2100, o número sobe para 225 mil, tendo em conta a vulnerabilidade física costeira cruzada com um cenário externo de maré cheia
coincidente com um período de marés vivas excepcionais e uma intempérie violenta. De acordo com as projeções até 2050, Setúbal, Faro e Aveiro são as zonas de maior risco. Navegar é preciso. Como Benfica, Porto e Sporting atuam no mercado de inverno? O início de janeiro marca a abertura do mercado de transferências de inverno, um momento para as equipes se reforçarem antes das grandes decisões da temporada. Durante um mês será um autêntico pulupio de compra e venda de jogadores, um pouco por toda a Europa. Os clubes portugueses não fogem à regra, apesar de, por exemplo, o Porto já ter anunciado que não está comprador, de acordo com o treinador Sérgio Conceição. Já o Benfica prepara-se para inverter a tendência dos últimos anos e já investiu 20 milhões de euros na contratação do alemão Julian Weigl. A SAD do Benfica deu o pontapé de saída deste mercado e rompeu com a acalmia dos 2 últimos invernos e que não contratou qualquer jogador para a sua equipe principal. E no último dia de 2019, anunciou um acordo com a contratação do médio Julian Weigl ao Borussia Dortmund, cujo passe custará 20 milhões de euros, que passará a ser o jogador mais caro de um clube português nessa janela de transferências. Voltando aos últimos 5 anos, os encarnados fizeram apenas 7 contratações de inverno, investindo 16,7 milhões de euros. A temporada de 2015-2016 foi aquela em que a SAD benfiquista mais dinheiro gastou, num total de 8,7 milhões de euros, com Luka Jokovic com 6,6 milhões e Grimaldo com 2,1 milhões. Aliás, o defesa esquerdo espanhol foi o único que teve retorno desportivo para os encarnados, uma vez que é, ainda hoje, uma das peças mais importantes da equipe, totalizando 141 jogos e 11 gols. Se os Dragões foram os que mais gastaram, o Sporting foi o clube dos 3 grandes que mais jogadores adquiriu no mercado de inverno nos últimos 5 anos, num total de 16. Em 2017 e 2018, investiu 16,15 milhões de euros em 6 reforços. O Wendel, com 7 milhões e meio, Seydou Doumbé, com 3, Josip Nizic, com 2,75 milhões, Lunor, com 2,5 e Rubens Ribeiro, 400 mil euros, enquanto Fred Monteiro chegou a custo zero. Navegar é preciso. Em São Paulo são 10 horas e 20 minutos. E em Vidigueira, conselho que será enfocado daqui a pouquinho no turismo, 13 horas e 20 minutos. Vamos agora às festas e eventos da comunidade portuguesa, só que elas estão de férias, Nelson, não é mesmo? Pois é, nesta semana ainda não teremos festas e eventos da comunidade portuguesa devido à mudança de ano novo. O pessoal está se preparando, mas não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui neste espaço, é só enviar um e-mail para programa@navegarepreciso@zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. Chega ao final, notícias Lusanet, mas vamos navegar até às 11 e pouco, ainda com muita informação. No turismo iremos falar do Conselho da Vidigueira, na história dos castelos portugueses, hoje o último capítulo do Castelo de Vide, né, Nelson? Exatamente. Também vamos falar tudo sobre o futebol português, a Superliga voltando com a 15ª jornada desde ontem. Também vamos falar tudo sobre a nossa Lusa do Canindé. Ontem teve esse jogo pela Copa de São Paulo, de futebol júnior. Derrota aos 45. Parece que o time não foi muito bem ontem, né? Mas ainda está vivo, né? Ainda vamos dessecar esse assunto. E vamos falar
tudo sobre a nova diretoria aí que assumiu dia 2, hein, Nelson? Acabou a diretoria do AB, hein? Que coisa! Os anjos digam amém. Mas agora é hora de música. A maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você que está ligadinho aqui no Navegar é Preciso, exclusivamente na live do Facebook, facebook.com/Grupo Luzanet, programa Navegar é Preciso, divulgando aí nas suas redes sociais, como é o caso da minha irmã Simone, o José Alberto Neves também, vem direto do Reino Unido do Ipiranga. Tem o Alberto Miranda dos Estados Unidos da Moca, tem também o José Alberto Neves do Reino Unido do Ipiranga. Pessoal criativo mesmo, hein, Nelson? Também o Sidney Duarte, meu primo também já ligadinho, o Thiago Rodrigues, o Márcio Cândido também, meu primo Albano Correia também aqui já conectado com a gente. Enfim, o pessoal aí já assistindo a live do Facebook, a Gaspar Lima também, a Ângela Gonçalves, enfim, o pessoal já, todo mundo conectado aí, divulgando Navegar é Preciso. Então, essa música dedicada a todo mundo e também aos aniversariantes da semana, e especialmente hoje, dia 5, está fazendo aniversário a cunhada do Emílio, a Camila. Um beijo para ela, parabéns para ela. E nós vamos ouvir com o Carlos do Carro, né? Sempre uma grande pedida, hein? Isso é excelente, né? Vamos ouvir Bairro Alto. Bairro Alto aos seus amores tão de ficar, quis um dia dar nas vistas e saiu com os trovadores mais o fado para fazer suas conquistas. Tangem as liras singelas, Lisboa abriu as janelas, acordou em sobressalto. Gritaram bairros à toa, silêncio, velha Lisboa, vai cantar o bairro alto. Trovas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar, de boca em boca, tristes bizarras, em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão. Por isso é que mereceu fama de poeta, por seu condão fatalista, atiraram-lhe com a lama como prende, por ser nobre e ser fadista. Hoje saudoso e velhinho, recordando com carinho seus amores, suas paixões, para cumprir assim a sua, ainda veio para o meio da rua cantar as suas canções. Trovas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar, de boca em boca, tristes, bizarras, em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão. Trovas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar, de boca em boca, tristes, bizarras, em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso @gmail.com.br. Repetindo, programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, e como acontece
todos os domingos estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje? Hoje, com muita alegria, vamos viajar até a Vidigueira. O Concelho da Vidigueira está localizado no distrito de Beja e possui 4 freguesias. Depois de ter sido ocupada pelos galos celtas em princípios do século IV a.C., que a batizaram de Vitigeria, foi conquistada pelos romanos no início do século I a.C. e posteriormente pelos mouros, que reedificaram a fortificação romana, transformando-a num castelo medieval. Depois destes, passou finalmente para as mãos cristãs durante a Guerra da Reconquista, ficando a fortaleza completamente destruída e erma à povoação. Em 1510, a então Vila da Vidigueira foi doada a Vasco da Gama, mais tarde feito Conde da Vidigueira por Dom Manuel, que concedeu-lhe forão em 1512. Nelson, já chegamos lá no distrito de Beja. Como é que fizemos para adentrar a Vidigueira, hein? É muito fácil. Saindo de Lisboa, deve-se pegar a autoestrada A2, em seguida a A6 até Montemoro Novo e depois pegar a estrada final com destino à Vidigueira. Patrimônio, cultura e lazer, Lourenço. Bom, do patrimônio do Conselho, destacamos o convento carmelita de Nossa Senhora das Relíquias do século XV, as ruínas do Castelo da Vidigueira e a Torre do Relógio, que possui um sino doado por Vasco da Gama. Na área dos esportes, destacamos a caça turística nas Herdades Grande e da Corte de Baixo. Nelson, o que podemos trazer de recordações do artesanato da Vidigueira, hein? Destacamos a cestaria, as peças de barro, a tecelagem e os trabalhos em pele. E de festas e eventos, o que temos? Os destaques ficam por conta da festa de Nossa Senhora das Relíquias, na quinta-feira da Ascensão, a procissão das velas no último domingo de maio e a feira de São Tiago no segundo fim de semana de julho. Nelson, 10h30, como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Lander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica da Vidigueira. Os destaques são a sopa de túberas, o borrego à pastora e o arroz de lebre. E os docinhos, Nelson? E tem os bolos folhados e de amêndoa. Nelson, quem quiser maiores informações sobre o Conselho da Vidigueira, consulta que site, hein? Vai lá no site oficial da Câmara Municipal da Vidigueira e o endereço eletrônico é www.cm-vidigueira.pt. Então, não se esqueça, estando em Portugal, visite a Vidigueira. E vamos de mais música nesta manhã meio nublada aqui em São Paulo, mas com uma temperatura agradável. Mais uma vez dedicando a todo mundo que está conectado com a gente aqui no Navegar é Preciso, exclusivamente na live do Facebook, facebook.com/Grupo Luzanet. Também já conectado, o Emílio já está conectado com a gente também lá. A minha prima Vitória também, o Norberto Rocha, nesse primeiro programa do ano, é verdade. Feliz ano novo para todo mundo já conectado com a gente. Dedicando também essa música mais uma vez para Camila, que é a cunhada do Emílio, fazendo aniversário hoje. Vamos ouvir com Amor Eletros, Rosa Sangue. Ninguém te vai parar, perguntar, fazer saber porquê. Vais ter de te oferecer, entender o que fará viver. Não basta ir voar, seguir o seu ao fim.
não lembra de ti. Eu sou o amor desfeito, rosa sangue ao peito, lágrima de deito, sem voltar atrás. Cresce, contamina, olha a luz à vida, e afinal ensina, quebra toda a dor e entrega amor sincero. Honra tantos erros, cala o desespero, é simples. Tudo que é da vida herdou sentido, tem que ser ouvido, sabe ser querido, fala-te ao ouvido e nasce. Ninguém te vai parar, perguntar, fazer saber porquê. Por isso não basta ir, vou a seguir o cerco ao fim, aperta, atrai, morde, engana, a sorte cai, não lembra de ti. Eu sou o amor desfeito, rosa sangue ao peito, lágrima que deito, sem voltar atrás. Cresce e contamina, olha a luz à vida, e afinal ensina, quebra, dobra a dor e entrega amor sincero. Honra tantos erros, cala o desespero, é simples. Tudo que é da vida herdou sentido, tem que ser ouvido, sabe ser querido, fala-te ao ouvido e nasce. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.usanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa navegar é preciso@gmail.com.br. Repetindo, programa navegar é preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Usanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso, minha gente, é hora da história de Portugal aqui dentro do Redescobrindo a Comunidade. Estamos falando dos castelos portugueses. E hoje, Lourenço, É o último capítulo do Castelo de Vide. exatamente. E a vila fortificada definiu-se em redor de uma artéria que apresentava as portas nas suas duas extremidades abertas a sudoeste, que ligava os arrebaldes que para aqui se desenvolveram, e a noroeste, de onde saíam as estradas para Nisa e o resto do reino. Estas portas apresentavam uma grande robustez de construção, assim como os dois postigos instalados em panos contrários da muralha, exatamente face a face, muito utilizadas no cotidiano pelos habitantes. Existem dúvidas quanto à fundação original dos elementos militares do Castelo de Vide. Pedro Cid aponta como hipótese de trabalho a correspondência de alguns elementos a fases cronológicas distintas, assim dos séculos XII ou XIII ou até islâmico, pode ser a torre cilíndrica e os muros que delimitam o núcleo interno mais pequeno.
Do século XIV, a torre de homenagem e os panos da Barbacã dando para a vila. A fortificação abaluartada abraça tanto o castelo como a cerca medieval. Apresenta um traçado muito pouco de acordo com os tratadistas, em que as muralhas têm de envolver dois morros à altura de 600 metros, descendo abruptamente para uma zona central à altura de 550 metros. É constituído por cortinas, baluartes e meio-baluartes e também redentes que pretendem colmatar a difícil situação de defensibilidade desta localidade. O traçado abaluartado que hoje existe em Castelo de Vide demonstra bem como foi possível, com base na fortificação irregular, minimizar os condicionantes que o terreno impunha ao sistema defensivo. O primitivo núcleo fortificado nos finais do século XIII e princípios do século XIV foi a matriz geradora da povoação. Toda a lógica de crescimento urbano de Castelo de Vide se subordinou direta ou indiretamente às condicionantes militares. De salientar que a sua torre de homenagem medieval seria uma das mais imponentes torres edificadas durante o reinado de Dom Dinis. Segundo alguns autores, Castelo de Vide poderá assimilar-se ao movimento europeu das Bastides e das Vilas Novas, aglomerados detentores de um planejamento prévio. Este movimento terá tido o seu auge com Dom Afonso III e Dom Dinis, embora não tenha seguido normas excessivamente rígidas de geometrização. A condição estratégica e de defensibilidade que o Castelo de Vide detinha no século XIV perdeu-se no século XVII, mercê da evolução de formas de fazer a guerra. Por melhor concebido que fosse o sistema de fortificação abaluartado, era difícil proteger o sistema de vida local. A configuração do aglomerado urbano no século XVII obrigou a construção de um traçado muito pouco de acordo com os tratadistas que, com base na fortificação irregular, tentou minimizar as condicionantes negativas do terreno, prevalecendo um espírito conservador de resistência, de sobrevivência, de defesa instintiva. A Praça Forte de Castelo de Vide é uma obra de arquitetura de valor excepcional, pela sua originalidade e concepção invulgar. Por este fato, deve ser preservada ainda com mais entusiasmo. Ela resistiu aos conflitos do século XVI e XVII sem ter sido abandonada, apesar dos enormes sacrifícios por que passou a população e a guarnição. Olha aí, então, encerramos o Castelo de Vide. Foram 5 programas falando do Castelo de Vide, esse importante monumento histórico lá da cidade de Castelo de Vide. Então, é o Castelo de Vide. Muito bacana, demos detalhes arquitetônicos de construção, falando um pouco da história do castelo. E a semana que vem teremos aí um novo castelo para falar, já que Portugal detém vários monumentos históricos que vêm lá da Idade Média. Aliás, já tem o próximo castelo? Vai dar um Ainda não, spoiler aí, não? Surpresa. Vamos ver o que vamos trazer aí para a semana que vem para os nossos acompanhantes, ouvintes e internautas. Que, olha, só aqui, navegar é preciso, você ficar sabendo de detalhes tão importantes da riquíssima história de Portugal. É preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa navegar é preciso@gmail.com.br. Repetindo, programa navegar é preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Lusanet. Navegar é preciso. Porque deve. Navegar é preciso nos descontos.
beleza, o hino português maravilhoso aqui no Navegar é Preciso, anunciando o futebol português. E parece que já temos o Emílio na linha. Alô, Emílio! Alô, Nelson, Lourenço, Bento, internautas, bom dia. Bom dia, Camões. Bom dia, Bom dia, Camões. bom dia, pessoal. Bom dia, feliz ano novo para todos aí, hein? É isso aí. É isso aí, para todos nós. Vamos entrar com o pé direito, falando aqui do futebol português, né, Emílio? Vamos começar a destacar aí os clubes portugueses, Emílio. O que você tem aí do Benfica? Nós já falamos da contratação do Weigl. É um bom jogador, né, Emílio? Inclusive, o Camões me confidenciou agora que é uma casadinha. Quando o Benfica conseguiu, através do Jorge Mendes, vender o João Félix para o Atlético de Madrid, o Jorge Mendes impôs a contratação do Weigl, e lá está o Weigl, 20 milhões, médio volante, 24 anos, 4 anos e meio de contrato, cláusula rescisória de 100 milhões, não é isso, Camões? Exatamente, e não é só isso, Emílio. Vamos nos preparar, porque vai ter outro, não é só isso. Esse é só o primeiro. Mas o Jorge Mendes de novo, ele está em todas. Aliás, o Jorge Mendes já disse essa semana que é possível, ele não disse quando, mas é possível o João Félix e o Cristiano Ronaldo jogarem juntos. Aonde? Eu não sei. Olha só, o João Félix está onde, hein, Emílio? O Atlético de Madrid, contratação de 126 milhões de euros. Olha aí, olha, é uma surpresa. O Camões fica ligado aí. O CR7 que vai para o Atlético de Madrid ou é o João Félix que vai para a Juventus, hein, Camões? Eu acho que é o contrário. Eu acho exatamente. Eu acho que exatamente é o Jorge Félix que vai jogar o Cristiano Ronaldo. Agora, onde o Jorge Mendes quiser. É ele que manda no futebol português, né? Dizem que a portuguesa aqui tá centenária, né? Quem sabe poderia vir jogar os dois aqui, para comemorar o centenário, né? E aí, Emílio, o Cristiano Ronaldo também foi apontado pela UEFA como artilheiro da década, é isso? O artilheiro da década com 145 gols nas competições da UEFA e artilheiro do ano nas competições da UEFA com 21 gols. Aliás, o Cristiano também na 11ª edição da Globo Soccer em Dubai, faturou o prêmio de melhor jogador, João Félix, jogador de revelação, o Jorge Mendes, para variar, melhor empresário, o Benfica, juntamente com a Ajax, como os melhores clubes formadores de academia do ano. E o inconformado Leonardo Jardim não se conforma, né? O Leonardo Jardim, coitado, eu queria não me conformar com ele. Em questão de pouco mais de um ano e meio, o Leonardo Jardim faturou 16 milhões de euros. Ele estava no Mônaco, foi demitido, recebeu uma multa de 8 milhões, para o seu lugar veio o Thierry Henry, que pouco tempo ficou, aí o Mônaco gastou 10 milhões de euros para demiti-lo, e agora contratou, depois de recontratar o Leonardo Jardim, acabou por demiti-lo e pagou mais 8 milhões de euros, são 16 milhões e pouco mais de um ano e meio. Tá bom ou quer mais, ô Camões? Tá bom, rapaz, tá bom. Aliás, como você disse, como eu tinha voltado lá atrás um pouquinho também, esse prêmio lá do Dubai, rapaz, é mais um prêmio tem com a cara, Jorge Mendes e direito. Eu ia perguntar se ele era patrocinador desse prêmio. Nossa Senhora. Olha, não é por nada, mas que é suspeito esse negócio aí, hein? Pelo amor de Deus, leva outro. Mas da mesma forma também, né? Que é suspeita a premiação da UEFA, da FIFA. Com certeza. Claro, também virou uma casa mais joana, viu? Exato. Depois que o Cristiano saiu do Real, o presidente do Real impediu que ele ganhasse a última bola de ouro. Isso é claro, tácito, cristalino. E o Al-Nassr do Rui Vitória, Emílio? O Rui Vitória conquistou nesse sábado a Super Taça da Arábia Saudita. Depois do empate por um gol no tempo normal, ele bateu nos pênaltis do Al Sawan por 6-5, conquistou a Super Taça. E o Belenenses, a SAD do Belenenses entrou na justiça com uma liminar para impedir que o clube belenense
venda os 10% de ações que ainda detém da SAD, que complicaria a vida da SAD Belenenses, complicaria e complicou por outro lado ontem, né? O que aconteceu? Eu pensei que... 7-1 pro Braga. Eu pensei que o Belenenses tinha entrado na justiça para anular o jogo, viu? Porque 7-1, meu amigo. Aí é só falar com o Gilmar Mendes. Nossa senhora. Bom, fala com o Gilmar Mendes que ele resolve tudo, é capaz até de inverter o placar. Camões, então vamos lá, o Emílio já deu a palhinha aí, Superliga de Futebol Portuguesa, recomeçou... Antes da Superliga, Nelson Emílio, eu quero só começar o ano pensando quais o tal Jorge Mendes e a sua irresistível atração. Rapidamente, eu só vou lembrar aqui os ouvintes que ele já gerenciou as carreiras, começou exatamente com o Nuno Santos, depois em seguida vieram Capucho para o Porto, Luís Carlos e Nandinho para o Benfica, rapaz, Leão, Renato e Damas, lembra o goleiro do Sporting, Damas? Nossa! Também O Jorge Mendes começou a carreira. Ele começou cedo, rapaz. E o seu primeiro clube satélite, qual foi? Salgueiros. Vocês lembram dos Salgueiros? É verdade. Aonde começou o décimo, como você bem disse. Rapaz, olha, foi lá que ele conseguiu descobrir um tal de Anderson Luiz de Souza, o famoso décimo. Em Portugal, o décimo começou no Salgueiro. Ele parece que é eterno, né, no futebol português. Impressionante, Isso. né? Deita Agora, e rola. passando essa incrível e irresistível atração do Jorge Mendes, vamos lá para a jornada 15, que começou no sábado, e para alguns começou bem e para outros começou mal, rapaz. Olha, vamos lá, o Aves acabou perdendo em casa para o Santa Clara por 1-0. O Guardiã também ganhava em empate. Esse Nuno Manta, técnico do Marítimo, foi pro ar, já está provado que ele é fraco. Depois, olha, quem Boa Vista passou em casa com o Portimonense, o Emílio já falou, Belenense sabe, porque a gente tem que ter respeito pelo Belenense Clube. Mas o Belenense sabe, rapaz. É uma piada. É por isso que eu tenho medo do tal das fadas do esporte, mas deixa eu falar. O Belenense sabe, Braga 7. Meu Deus. Olha, esse mais um presente que eu acredito que foi, Nelson. O presente do Benfica deu para aquele antigo jogador, do Amorim, né? O Amorim, que, aliás, nem pôde orientar o time à beira do gramado, quem o fez foi o preparador de goleiros, ele ficou sentadinho no banco lá, passando informações bem baixinho. Ô, Camões. Agora, no outro... Oi. Onde que o Belenense SAD está mandando os jogos? Jamor? No Campo Nacional, no Jamor. Jamor. Mas o Jamor não era só para jogos especiais, decisões? Tá lá, né? Não, Vamos usar. Agora é a melhor casa mais Joana. Só pra... Pagou, usa, né? Tá certo. E o outro jogo, rapaz, um jogo até que estava sendo bem disputado. Joguinho que acabou vencendo do Guimarães, mas dessa vez, olha, já tem até uma piada feita na internet. O tal do Rui Costa, administrador da SAD, manda menos, tem menos influência do que o Rui Costa, administrador do VLA. Quer dizer que foi complicado. E para complicar, mais do que isso, mas pior do que isso, porque jogo é jogo, o Benfica tem influência que tem mesmo, mas é lamentável que a torcida do Benfica, principalmente aqueles vermelhos lá, não sei o que, lá como se chama, Neyboy lá, que faz o espetáculo que eles fizeram jogando tochas para dentro do campo e chegaram mesmo a paralisar o jogo no segundo tempo. Lamentável, né, que ainda tenhamos esses tipos de ocorrências no futebol português. O jogo lá em Guimarães, e o pessoal sai de Lisboa, até os torcedores do Benfica lá da região, fazer bagunça lá no estádio do Guimarães. E ganhou o jogo.
Olha, Milionário, isso também já foi no sábado, também já aconteceu, no campo do Leixões, rapaz. A torcida do Leixões invadiu o campo e foi para cima da equipe. Lamentável. Eu quero ver, isso é tudo lamentável, é tudo realmente lamentável, mas eu só quero ver o que vai acontecer daqui, rapaz. Porque até hoje, de terrorismo, sonha o Tocheiro. E o Leixões que apanhou em casa, né, pro Penafiel. Exatamente. Olha, a torcida invadiu, foi para cima da equipe. Lamentável. O Camões, o Belenense SAD, acho que está vendo que vai se ferrar na justiça e vai entregar para o Belenenses Clube a segunda divisão, não é mesmo? Não é nem na segunda, não. Agora é lá nas distritais mesmo. Quando se começa lá embaixo. Vai subindo, chega lá em cima. Não, mas se o Belenenses Clube... Eu tenho certeza que o Belenenses Clube vai passar por tudo isso e vai chegar lá em cima como um clube vencedor, de novo. Na verdade, o que o Nelson está querendo dizer é que eles vão acabar se cruzando. Enquanto o Belenenses SAD vai caindo, o Belenenses Clube vai subindo. Se o Belenenses Clube resolve reivindicar a vaga do Belenenses SAD... Não, mas nessa história, sabe por que sabe? Nessa história, o negócio não está dando certo, acaba escotado. A SAD não vai ter nem um gostinho de chegar na segunda liga. Pois é, então. E em breve, pelo andar da carruagem, o Belenenses SAD vai ser proibido de usar o nome Belenenses. Pois é, então. É complicado, viu? E aí fica aquela dúvida, quem é que está na primeira divisão? É o Belenenses SAD ou é o Belenenses Clube? Você entendeu? Então, o Belenenses Clube pode reivindicar e ganhar de presente, entre aspas, né, presente de grego, a segunda divisão. Mas vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que daqui a pouco teremos ao meio-dia do Brasil, Tondelo de Vicente, Passo de Morenense, Rio Ave Marítimo, às 17 horas do Brasil, Famalicão e Setúbal, e às 14h30, o clássico Nova Alvalade, 11 anos de Tabu, Esporte de Porto, Camões. 11 anos Exatamente. Você sabe qual é o líder dessa partida? O quê? Jorge de Souza. Esse cara é tudo bem. Mas, ô Camões, 11 anos de Tabu, como é que é isso? Rapaz, eu não sei, não. Olha, isso aí é tabus agora, ultimamente. Eu só acredito que o grande tabu nesse jogo, é verdade, sabe qual que é, o Nelson Emílio? É que sempre vence o mais fraco. E a minha esperança é essa, porque nesse momento, apesar dos dois estarem ruins, o esporte ainda está um pouquinho pior ainda. Emílio, explica aí esses 11 anos aí. 11 anos que o Porto não bate o Esporte de Nova Alvalade. Ô, louco. Olha só, é uma marca... Então é grandes chances hoje. É uma marca importante, hein? Olha aí, 11 anos e de vez em quando o Sport vai lá no Porto e ganha do Porto, né? Então, vamos ver o que vai acontecer essa tarde, que inclusive acho que vai transmitir aqui na TV brasileira também, né? Mas eu acho mais, eu acho mais, eu ainda vou mais naquela de que sempre em clássico. Isso costuma valer para os clássicos em Portugal. Nos clássicos, normalmente, quem está por baixo acaba levando o melhor. Vamos ver, né? O Sport está por baixo do Porto. Vamos ver se você tem razão aí. Mas bem por baixo. Bom, na segunda liga, já falamos aí, tivemos a vitória do Penafiel contra o Leixões. Mais algum detalhe, Camões? Sim, vamos falar que o Farense está em primeiro lugar, né? Com 33 pontos. Eu acho que o Farense, no ano que vem, vamos ter mais um Sporting na primeira liga, tá? É o Sporting Farense. Farense com 33. Acho que o Nacional também vai voltar com 31, porque depois vem o Mafra com 26, Chaves com 25. E a Acadêmica se recuperou um pouquinho, mas ainda continua em 18º, só com 18 pontos, ali no estádio do Viseu com 19, e eu acho que um grande fracasso, e aqui mais uma vez eu vou falar, vocês vão me contrariar, mas o Bruno de Carvalho estava certo, rapaz, quando tirou o Sporting dessa tal segunda liga. Olha só, neste momento, em que posição se encontram o Porto e o Benfica.
O Porto em 14º com 15 pontos, em 15º com 15, em 15º Benfica com 14. Que coisa, hein? Eu estou só à frente só do Casa Pia. O Casa Pia com 8 e o Copa da Piedade com 8 também, rapaz. Isso é só para lembrar, realmente, um fracasso para os grandes, né, que tem a segunda equipe, exatamente só para rodar os jogadores que eu tenho excesso. Eu acho que nesse momento, para rodar os jogadores que têm excesso, e já lá estão Sporting e Benfica, o tal Sub-23. Bom, é isso aí. Mais alguma coisa do futebol português, Camões? Só lembrando, então, que nesse momento também na Primeira Liga, o Benfica comanda por hoje com 42 pontos, certo? E só para lembrar hoje que o aniversário exatamente contra o Porto, o goleiro que eu acho sim, desta vez a gente tem que quando uma direção faz alguma coisa certa, eu acho que neste momento o Sport fez uma coisa certa, foi que dar a oportunidade a um garoto chamado Luís Maximiliano, que hoje faz exatamente 21 anos, e eu acho que daí vai sair um bom goleiro. Eu diria até me arriscaria para um grande goleiro. O Camões... Olha que o Camões não costuma falhar nas previsões dele, né? Do Cristiano Ronaldo, Deus do outro. O Camões sempre ligado aí, vendo as revelações do futebol português. Muito bem, Camões, semana que vem você volta com o futebol português. Um grande abraço. Um grande abraço. É preciso nos descontos. E vamos de Lusa do Canindé, sob nova direção, desde o Tem uma primeiro... plaquinha, tem uma faixa lá no Canindé, né? Sob nova direção? Olha, rapaz, a nova diretoria assumiu, né, oficialmente dia 1º, mas a posse foi no dia 2, com a apresentação de todos os vices, algumas pessoas que são muito conhecidas, né, mas alguns jovens que eu acho interessante, lá o filho do Risonho, é o novo vice de comunicações, menino novo aí, com vontade de trabalhar, Bruno, né? É o Bruno. Então, bacana, tem alguns já que a gente já sabia, ninguém vai abrir mão do Arthur, né? Mas foi criado não é uma vice, né? É como se fosse um departamento específico. Desmembramento, né? Patrimônio, né? Isso, ele vai cuidar. Aliás, é o seguinte, no tempo do OTV, antes da última reforma estatutária, no ponto atual, que ela não foi votada ainda, a Portuguesa tinha um departamento administrativo e tinha um departamento de patrimônio. Exatamente. Foi quando, então, na mudança, listaram as duas vices e criou-se a vice de administrativa e patrimonial. Hoje, o que eles estão fazendo oficiosamente, separar as duas vices para dar autonomia para os seus presidentes. Foi assim que o Arthur aceitou a empreitada, vai tomar conta do Estado e também do PT. Também foi criada uma outra lá, aquele tecnologia, né? Isso que é importante, a gente tem que se modernizar, né? Então, hoje a realidade... Aliás, parece que tinha gente aí que não queria que acontecesse o Canindé ontem. Rapaz! Fio lá, né? Bem lembrado, É aliás. engraçado, sabe? Depois da derrota nas urnas, a coisa... Você sabe o que acontece, Emílio? Cortaram, e não era fio de cobre, não, hein? O que eu acho engraçado, quer dizer, engraçado, é triste, né? Porque essa prática já vem desde a época que o Joaquim Alves Heleno foi eleito presidente, nós assumimos... 2002 como vice-presidente, e curiosamente, assim como num passe de mágica, no dia 2, quando chegamos lá para verificar a situação, as condições, os fios de toda a comunicação do estádio estavam cortados com alicate. Então, essa é a Não foi que portuguesa. roubaram os fios, né? Engraçado, você lembra quem era o presidente antes do Heleno? Nossa Lembro. Senhora, meu Deus. Então, ali, olha, para que as Arnaldo Faria de Sá, né?
Não. Antes do Heleno foi o Amilcar. Era o Amilcar. O Amilcar Que levou. Não foi o que levou. dentro da gestão do Pacheco. Não foi o que levou as camisas, tudo embora. Não tinha nem camisa portuguesa para treinar, não era? Não tinha camisa para estrear no campeonato. Não tinha nada, né? A Portuguesa não tinha nada. Tiveram quase que na 25 de março ver se tinha camisa da Portuguesa para vender. Bom, Então, essa é a Portuguesa. Arnaldo, aliás, esses todos apoiaram o derrotado nas urnas do Alexandre Ramos, né? Eu acho lamentável, sabe? Porque olha só que ponto chegamos. Então, quer dizer, dirigente vai lá no dia 31 levar as bolas e os uniformes para casa, cortam os fios das comunicações. 300 metros de fios, 300 metros de fios, não tinha dinheiro em caixa, aí o Arthur, através do grupo dele, o SS Lusa, conseguiu arrecadar o dinheiro para que fosse feito, em cima da hora, a colocação dos fios e a reforma dos vestiários do Sub-17, porque como a Portuguesa cede, 4 vestiários iriam ser usados, como foram. Sim. E aí, em cima da hora, tem que fazer milagre aí para conseguir colocar tudo em ordem. Mostrando toda a competência do Arthur e também do pessoal que colabora muito, o engenheiro Ricardo, engenheiro eletricista, que ajuda a Portuguesa gratuitamente, porque você imagina para localizar onde que estava o problema. Então, olha, não é fácil. E o cara de pau do presidente que saiu ainda veio a público antes das eleições dizer que ele conseguiu reformar o estádio, uma parceria com um grupo de torcedores, sem dar crédito e nem nome aos bois. É muita cara de pau. Até parece que ele tem credibilidade. Se ele sair vendendo uma rifa de 100 números, bom, é capaz dele vender, né? Para aqueles amiguinhos dele, titio, agora, paga tudo. Olha que coisa. Não, ontem eu fui no Canindé, estranhei a ausência de algumas figurinhas carimbadas que na gestão do AB, todo sábado estava, olha, eu vou contar nos dedos, 2, 3, 4, 5, pelo menos uns 6, 7, não apareceram no Canindé ontem. Que coisa, né, Emílio? Olha, eu queria dar um alô para eles, falar bom dia, mas eles não apareceram. Mas sabe o que acontece, Emílio? Não tem nada para fazer lá no clube. Não tem mais clube. Acabou a festa, né? Não tem mais nada para fazer no clube, porque clube não tem mais. Só sobrou as quadras de tênis e a sueca lá para o pessoal jogar baralho. De resto, o que mais tem para fazer no clube? Aliás, eu espero que o novo presidente volte a dar vida ao clube, dê piscinas ao clube, dê alguma coisa para o associado. O associado que paga como colaborador, porque não tem nada lá. Espero que ele não transforme aquilo num canteiro de obras de prédio e dê seguimento ao caos que o antigo presidente causou na Portuguesa. Aquelas quadras de bote não tem mais? Não, ali acabou tudo. A velha sueca. Ali... Não, mas a Portuguesa não tinha um time de bote que disputava o campeonato? Tinha time de bote, de malha. Não tem mais nada? Que eu saiba, foi tudo para o espaço. Eu não tenho ido lá para aqueles lados, mesmo porque aquilo virou assim... Sabe quando tem uma obra? Então, só vê destroços pelo clube. Olha, a quadra de bote parece que ainda persiste. Resistiu? As demolições. Nossa, que milagre. Inclusive, o rapaz que era o coordenador da bocha é o novo vice-administrativo. Eu já o conhecia, mas não sabia quem era. O outro Arthur me apresentou, você também o conhece, é o rapaz boa gente. A quadra parece que persiste. Não sei se vai persistir por muito tempo. Aliás, dia 27 agora, no final do mês, teremos a avaliação do CODEFAT para saber se eles vão dar seguimento à avaliação do processo de tombamento do Canindé ou não. Se derem, 2 anos do Canindé ficaria inalienado. E aquela velha história, né? Vai tombar o quê? Só sobrou o estádio e a quadra de bote. É o que sobrou. Lamentável. Tem um ginásio lá atrás, que também... o ginásio. Tem o ginásio, tem o Raulzão, tem o ginásio da Marginal. Isso aí ficava um pouco mais difícil para derrubar e conseguiram, né? Não tem não, viu, não? Os gatos que passam por lá, tudo é possível, né? Infelizmente. Agora vamos ver, né, o que vai acontecer. Tem dia 27, tem e essa ontem, avaliação. você foi no Canindé?
Não, eu não estive lá, estava meio mal, meio gripado, com chuva, acabei não E a indo. Lusa perdeu na estreia, hein? Pois é, a gente Paulo, nem né? falou aqui, né? Mas a Portuguesa, minha opinião, não sei a de vocês, mas eu achei o time fraco, a defesa, o miolo de zaga, muito fraco. Aliás, os 2 gols que a Portuguesa tomou, a Iguais. zaga deu uma Bola bobeada, parada. né? Com bola parada, aos 40, para não perder A bola o vício, né? Bola cruzada na área é um terror, né? Nossa, um terror. e olha que o zagueiro da Portuguesa, olha, deve ter 1,90 m no mínimo. E tomou um gol de cabeça e outro que o cara só escorou dentro da pequena O área. primeiro gol do São Bento, a bola cruzou a área inteira, a defesa ficou olhando, o cara veio por trás e só deslocou, né? E outra coisa, sabe um detalhe que a gente observa muito, Emílio? É o seguinte, quando você vê que um time não ganha as divididas, significa que o outro time está mais bem preparado fisicamente. Só isso. Sem dúvida. A Portuguesa não ganhou uma dividida o jogo inteiro. Para não falar que não ganhou uma, a hora que ganhou, conseguiu fazer o gol. Que foi uma dividida que o cara tropeçou lá, acabou ganhando a dividida, tocou lá na direita, saiu o gol da Portuguesa. A duras penas, diga-se de passagem, esse centroavante que é meio mitidão aí, achando que é o Serginho Chulapa, meu amigo, ele perdeu um gol. Logo depois, Pelo amor de né? Deus, logo depois do gol que ele fez, ele perdeu um gol que não deu para entender. Ele nem goleiro tinha mais, ele estava dentro da pequena área. Ele deu um clequezinho na bola, não conseguiu perder o gol. Porque ali era mais no aspecto psicológico, porque a sim. Portuguesa não estava melhor que o São Bento. Não, é verdade. O São Bento foi melhor que a Portuguesa o jogo inteiro. Então a Portuguesa, ela foi na base da raça e quase fez 2-1. Se fizesse, como é jogo de molecada, Talvez a história talvez ganhasse fosse o jogo. outra, é verdade. Agora vai e toma o gol aos 40 e pouco. 46,5 do segundo tempo. O Castanheira vai ter que dar um jeitinho aí na base, porque, sinceramente, esse time é fraco. É muito fraco. Aliás, lembrando que voltou o Dunga vai ser o vice-presidente de futebol. Espero que dessa vez ele faça alguma coisa. E lembrando também, só para complementar, não sei se vocês assistiram, a estrutura de uma equipe aí lá do Nordeste, o tal de Retrô, é coisa cinematográfica. Ô, louco. 5 campos de treinamento, o CT deles é um show. Um hotel com 60 quartos. Olha... Da onde que é? Do Pernambuco, né? Coisa de Pernambuco, exato. Coisa de empresário. Jogou com o Corinthians, perdeu de 2-0. Mas, Mas estava equilibrando o jogo, né? O jogo perdeu para o Corinthians, 2-0, o resultado. Mas o Dunga, ele teve uma passagem muito boa quando a Portuguesa quase subiu, né? Que foi também quando teve aquela atuação do Castanheira, lá com na os Série esquemas. C, lá. Quase subiu, teve aquele jogo fatídico O Vila lá Nova. do Canindé com o Vila Nova. Mas o Dunga é um apaixonado e a gente torce muito para ele, porque é aquela história, né? Vamos ajudar. Agora tem uns caras que reclamam da lâmpada que poderia ser de mais watagem, porque o gramado tão verde, meio amarelado, não Agora, tá só legal. precisamos tomar cuidado com os comentários que vão querer postar aí na vista de futebol, né? Ah, Estou bom. de olho, viu? Estou de olho. É. Porque sabe como é que é, meu amigo? Coloque ele aí. Sim. Estou de olho, seu Dúvida. Cuidado com os comentários aí que vão querer aparecer com interesses escusos aí. É isso que eu quero. Isso é meu medo, né? Porque o futebol já viu, né? Os faróis vão Não todos... só no principal, como na base também, viu, meu? Com certeza. A base... Eu fiquei sabendo que esse menino do Juventus aí, fiquei sabendo hoje, através das redes sociais, que o Riquelme, esse jogador do Juventus, que fez um gol mais bonito do campeonato até agora, saiu do meio do campo, driblou 4 ou 5 e fez o gol, ele era da Portuguesa. Olha só que legal. Então, sabe, a Portuguesa continua sendo um celeiro de revelação de jogadores. E, infelizmente e curiosamente, os jogadores vão saindo. Por quê? Porque a Portuguesa não tem dinheiro para pagar a condução do jogador, não tem condição... Parece que tem um menino lá que vende carona, de caminhão. Pô, Então, brincadeira, fica né? difícil. Ô, Léo, Oi. você sabe a junta do futebol, que foi formada aí pelo AB? Então, ele criou essa junta, né? E agora muitos dessa junta dizem
dizem que votaram no atual presidente, não votaram na B, não. Ah, sei. Esse é o eterno desejo do Cadinho, né, Nelson? Sei. Opa! Falou em... E tem uns Tem que uma aqui ficam... que é figurinha carimbada, que o Lambão, aliás, fez questão de falar bem na cara dele quem ele era. E esse é um que diz que votou no atual presidente, não votou na B. Ah, aí tem um monte, né? Tem, olha... Tira uma dúvida. É aí que eu quero que o Dunga fique esperto, viu? Tira uma dúvida, mas vai existir o vice de futebol, que é o Dunga. É o Dunga. É isso. Isso. Mas eu tinha ouvido falar que a junta do AB continua toda trabalhando lá, não é verdade? Até o final do Paulista. Então eles estão lá, estão contribuindo ainda lá. É, até o final do Paulista, depois do final do Paulista, aí a história é outra. Tá bom. Tá lá o Ricardo Alonso e mais outros lá, né? Não, acho que o Vitor Diniz está lá também, não tá? Eu ouvi falar que ele também ia jogar no futebol. Eu acho que tem mais alguns lá. Eu não lembro o nome de todo mundo, me desculpa. Vamos ver como é que vai ficar a situação. A Portuguesa vai estrear dia 22, dia né? 22. Contra o 15 às 8h30 lá no Carindé, né? E na verdade, assim, ano novo, ano do centenário, a gente tem que torcer para dar certo. Independente de quem está lá agora, tem que torcer para o negócio funcionar. A Portuguesa tem que ir muito bem no Campeonato Paulista. Eu acho que o principal campeonato é o Paulista. O foco tem que estar na A2, tem que subir. Não precisa ser campeão, não. Ficando entre os dois primeiros, o importante é subir. É o que importa. O importante é subir, porque fica mais fácil de conseguir uma vaga de novo no Nacional quando você estiver na primeira divisão do estadual. Porque todos os times do estadual praticamente têm vaga em alguma série do campeonato. Então, se você for bem no A1 no ano que vem, em 2021, você já vai em tá 2022 bem, né? Você já está na D, pelo menos, entendeu? Não precisa ficar disputando Copa Paulista, essas coisas aí que, convenhamos, os últimos anos só deu vexame, só fez a gente passar vergonha, né? É impressionante Lamentável. Como a gente passou vergonha nos últimos 3 anos aí da última gestão, que, olha, graças a Deus que se for. E, ó, eu continuo falando, graças a Deus que o pessoal resolveu, na hora H ali, tirar o cidadão de lá. Porque senão ia ficar naquela. Eu fui firme, morremos juntos. Muito obrigado. Então, legal. A Portuguesa agora está na mão aí do Castanheira. Muitos aí que já imaginavam assumir uma boquinha, que nem o Emílio falou, pessoal, né? Ansioso para assumir a boquinha, não se conformam. Meu amigo, acabou a eleição. Acabou a eleição. Vamos cuidar da Portuguesa, vamos torcer para que o Castanheira faça uma boa gestão. E eu volto a dizer, como eu digo para todos os presidentes, o futebol vai bem, tudo vai bem. Então, trate com carinho do futebol, que é o mais importante na Portuguesa. Mas não esqueça do clube. Sim, claro. E por falar em clube, o Guilherme Pontes escreve aqui pra gente que a BOT ainda existe, sim, só que ela é independente da diretoria. E quem cuida é o Marcão que cuida. Ah, legal. Então, é uma notícia legal a gente saber. É o vice administrativo. Então. Legal que a gente consiga ver que talvez alguém agora sobreviveu. Não, talvez agora possa ficar dentro do clube com mais cuidado, né? O departamento de esportes amadores lá, cuidando de alguma das atividades lá do hockey, né? Que a Portuguesa tem tanta tradição, né? No patinação, diz que é muito boa a patinação artística lá na Portuguesa. Então, tem que tomar conta mesmo e divulgar, né? Passar as notícias, porque você vê, eu, por exemplo, nem sabia que a BOT ainda existia. Eu também não. Porque não se divulga nada do clube, né? Não tem uma divulgação. Talvez agora as comunicações possam dar mais informações. Aliás, o Sport TV ontem foi transmitir o jogo do Vasco com um time aí que não sei nem onde que é. Pô, e a Portuguesa jogando com o São Bento no Canindé. Os caras continuam boicotando a Portuguesa. Não, e botaram um horário esdrúxulo, 8h40, 8h30 da Portuguesa no sábado. Mas a Globosat transmitiu o jogo da Portuguesa em canal fechado. Eu tratei de ver na internet, porque se mostrou só e ainda para né? ajudar, né, entre aspas, choveu, né? Então, mas tinha um bom público lá, viu? Bom público, e você vê que a torcida portuguesa está sedenta por ver o time jogando, né? Mais alguma coisa, Emílio? É só, vamos esperar e torcer, né? É isso aí. É o que não tem. Tá bom, um abraço, Emílio, até semana que vem. Um abraço, bom domingo.
Estamos chegando ao final do Navegar é Preciso, aniversários da semana. Hoje, fazendo aniversário, a Camila, que é a cunhada do Emílio. Parabéns para ela. Parabéns. E aquela história, né? Semana que vem tem mais Navegar é Preciso no Facebook. Vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas que nos prestigiam, os jornais que colaboram com as notícias e também a equipe do Navegar, o Lourenço e Emílio, que financia por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Voltamos no próximo domingo, a partir das 10 horas, no facebook.com/grupo Luzanetti. Mandando um abraço para todo mundo aqui que esteve com a gente online aqui, né? Que se conectou durante o programa e curtiu aí o Navegar é Preciso exclusivamente no Facebook, divulgando também nosso programa aí pelas redes sociais de cada um, hein? É isso aí. Então, até domingo que vem. Tchau. Um grande abraço a todos e tchau. Tchau. Luzanetti.